Efésios capítulo 4, do verso 7 em diante. Diz: o santo ministério e o serviço dos santos. Amém? Todos acharam? Então nós vamos ler assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E com a vista à perfeição dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e à perfeita varonilidade, à medida da estatura e a plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todos os ventos de doutrinas, pelas artimanhas dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Mas se, seguindo a verdade com amor, em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, e de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, para o auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada um, afetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém. Esses seriam os versículos que eu tinha lido hoje de manhã, lido alguma parte de Efésio e tinha parado ali e quero trazer um pouco para nós nessa noite. Se nós lermos o serviço do livro de Efésio, o que Paulo escreveu para ele começou orando pelo povo lá desde a época e continuou exortando o povo e fortalecendo os gentios que estavam entrando para a igreja naquela época e assim por diante. E ele continua sempre, diz Paulo, diz no verso 3, no capítulo 3, no verso 14, que Paulo ora novamente pelo povo. E no capítulo 4 ele começa assim, dizendo a unidade da fé. Irmãos, quando nós estamos baseados na unidade da fé e vivemos nesta unidade, nós sabemos que dificilmente o inimigo pode quebrar alguma coisa, porque estamos unidos na fé. E como ele diz, nós temos um só Senhor, um só batismo e um só Espírito. Nós estamos empenhados nessas coisas e nós vivemos nela. E quando nós vivemos pela fé e vivemos unidos, difícil o diabo consegue tomar alguma coisa de nós, porque vivemos com ele. E no verso 4 ele diz, começa a parte B do versículo 3, ele diz: e o Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado. Há uma esperança da vossa vocação. Há um só Senhor e uma só fé, e um só batismo. Um só Deus e Pai, e todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Então nós vemos que ele deixa bem claro, como disse, os gentios estavam entrando junto ao serviço da igreja. Pela cruz de Cristo, o que era uma separação uma vez, agora ele une esse povo em um só pensamento, numa só fé, num só propósito, num só batismo, e assim esse povo deveria viver.
era a recomendação de Paulo que assim esse povo deveria viver. Ele dizia: um só batismo, um só Deus, um Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Ele está dizendo aqui que ele age por meio de todos, não é por meio do pastor, nem por meio de um presbítero, nem por meio de um só, mas é no meio de todos que estão conviccionados e alicerçados na pureza da fé e da palavra de Deus. Não se deixa levar por outras coisas que não são assim. É um tempo, como nós temos já ouvido, difícil, porque nós parece que todos estudamos a Bíblia, todos lutamos para defender a Bíblia, e quando nós começamos a conversar, nós vemos que há avessas, diversas coisas entre nós. Não estamos, parece que, lutando na mesma Bíblia, não estamos sendo conduzidos pelo mesmo Deus e não estamos recebendo do mesmo Espírito, e por isso há divisões e contendas muitas vezes. Porque se desviamos dessas coisas, e ele, como diz, muitas vezes nós somos levados a erros de doutrinas de homens, preceitos de homens, e hoje surge muito no meio do povo evangélico, e nós esquecemos que nós temos a palavra de Deus, que ela nos fornece todas essas coisas e que nós não devemos dar crédito a ela. Quando nós estamos firmados nesse mesmo Deus, e nós temos deixado esse mesmo Espírito agir em nós, ele age por meio de todos. Ele age em mim, age em você e age em cada um que está aqui nessa noite, porque ele quer uma unidade entre todos. Mas quando nós estamos nesta unidade, é como disse, o inimigo não tem nada a ganhar, ele somente tem a perder. Quando nós saímos desta unidade, aí nós abrimos espaço para que ele possa começar a trabalhar. Mas nós não fomos conviccionados para isso, nós fomos chamados para o serviço de Deus e para o ministério de Deus e o serviço dos santos. Quem almeja essas coisas, diz a Bíblia, que é excelente coisa ele almeja, porque Deus está com ele e trabalha através dele, e ajuda a nos trabalhar conforme ele age em nossas vidas, não mais como eu quero, mas como Deus quer que eu haja. Isso é maravilhoso demais quando nós se posicionamos na presença de Deus. Talvez, às vezes, alguma coisa que eu quero, eu tenho que deixar. Eu quero, mas não é da vontade de Deus, eu tenho que deixar. Se eu quero entrar nesse serviço, eu tenho que deixar alguma coisa que às vezes eu quero, porque não é da vontade de Deus. E nós devemos sempre agir com a vontade de Deus. Para isso ele nos chamou, para isso ele nos escolheu. E para isso Paulo queria levar ao povo de Efésio, para que eles soubessem bem dessas coisas. Que Deus é um só, o Espírito é um só, e ele age por meio dele em todos, em cada um de nós. Ele não age mais em mim do que em cada um de vocês que está sentado. Ele age em mim o quanto eu deixo ele agir. Ele age em você enquanto você deixa ele agir. Nós podemos reprimir, porque se nós não damos liberdade a ele, ele não pode agir. Em nós, ele gosta que nós damos liberdade. Por isso nós não somos obrigados a nada. É espontaneamente. É quando nós somos espontâneos para Deus. Fizemos porque somos espontâneos a servir a Deus. Deus não me obriga a servir a Ele. Eu tenho que ser espontâneo a servir a Deus. Então Ele pode agir em minha vida. Ele pode agir na tua vida. Ele pode te usar nas suas mãos, porque você o serve espontâneo. Ele diz, não sirvo gemendo, nem chorando, nem me lamentando, mas sirvo porque o amo e quero fazer a sua vontade. Então ele age na minha vida, e ele quer agir na tua vida e na vida de cada um que está aqui nessa noite. A vontade de Deus é agir em nossas vidas e nos condicionar conforme a sua vontade a cada um. Por isso, então, não haveria contenda. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E por isso diz,
quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Por isso, ele, quando subiu às alturas, ele levou cativo, não só o inimigo, mas até o cativeiro, e deu dons aos homens. Como Deus almeja em nós adotar de dons. Como Deus deseja a dar a mim e a cada um de vocês que estão aqui nessa noite dons. Dons do Espírito Santo, o qual habita em nós. E ele só começa a trabalhar em nós quando nós somos voluntariamente se doamos a ele e deixamos ele trabalhar em nós. Obedecemos aquilo que ele nos manda fazer, nós fazemos, e aquilo que ele diz que não é para fazer, nós não fazemos. Então estamos aptos a alcançar essas coisas. Ele nos ama e ele levou cativo o cativeiro e derramou sobre os filhos dele, sobre os gentios, sobre os judeus que creem, dons sobre os homens. E eu quero dizer que nossos dias, em tudo estamos escassos. Tudo estamos escassos, tudo temos pouco. Às vezes pouquinha fé, às vezes pouquinho espírito, às vezes quase não se vê mais dons, porque nós se retemos, porque nós não se derramamos diante de Deus, porque nós, para dizer a verdade, não clamamos, porque nós não buscamos, porque nós não lutamos, porque está bom assim como eu estou. E quando está bom, assim como eu estou, Deus não tem muito o que operar. Mas quando eu posso dizer, assim não está bom comigo, eu quero mais na minha vida, então Deus pode agir na minha vida. Deus pode agir na minha vida. Mas eu preciso estar sujeito a essas coisas. Deus quer, mas eu também tenho que querer. Deus quer, mas eu também tenho que querer. Porque Deus, Ele não vem enfiar nada a goela abaixo de ninguém. É a livre vontade minha e tua. Ele quer te capacitar de dom. Como Deus talvez queria te capacitar com o dom de profecia, que é um dom maravilhoso. Mas precisa você querer. Precisa você clamar, precisa você santificar, precisa você jejuar, precisa você lutar, e precisa Deus ver que o teu coração está voltado para isso. Senão, não tem como Ele fazer. Senão, é inútil o nosso esforço. Derramou dom, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Como eu gostaria de ter o dom de sabedoria, mas não tenho. Como eu gostaria de ter o dom de sabedoria? Como é bonito de ver uma pessoa que tem um dom de sabedoria e ver ele falar das coisas espirituais. Mas nós não buscamos. Como gostaria de ter na igreja dom de discernimento. É outro dom que é muito necessário dentro da igreja. Mas eu, pelo menos, pode ser, vou achar uma desculpa para mim, porque cada um arruma uma desculpa, eu posso também arrumar uma desculpa. Porém, eu ainda não vi alguém levantar a voz aqui dentro da igreja, numa reunião de oração e clamar a Deus e pedir os seus dons. Se cala, tudo calado, como é que Deus pode ouvir o nosso clamor? Não clamamos, não pedimos, não buscamos, não lutamos. Como é que podemos alcançar? Por que é bom um dom de discernimento? Porque você discerne todas as coisas. Quando o dom de espírito está em você, que é um discernimento, ninguém te engana. Ninguém te engana. Às vezes você vê coisa daqui, vai acontecer daqui a 8, 10 anos, você já hoje está sentindo ela. Porque você discerne quando você vê certa situação, porque você foi capacitado com esse dom. E Deus está ali, eu digo sempre, com o celeiro cheio, esperando alguém que vai à sua despensa e busque esses dons. Deu dons aos homens. O pastor Isaías disse, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar, vamos buscar, porque Deus pode todas as coisas. Se nós pudéssemos clamar de tal forma, nós poderíamos fazer esse que viram morrer os primeiros dias dentro do Brasil. Se nós de fato clamar, e a nossa fé crescer em tal ponto,
que Deus pudesse ouvir, Ele podia fazer morrer essas coisas ali, mas nós não clamamos. Nós se esquecemos do clamor, nós se esquecemos da oração, nós fugimos dessas coisas e por isso andamos gatinhando na vida espiritual. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que nós possamos voltar a buscar aquelas coisas que nós te esquecemos, que nós podemos voltar a orar de verdade, que nós podemos voltar a jejuar de verdade, que nós podemos se posicionar na frente desse mundo como um cristão de verdade. Paulo diz que o morrer para ele era lucro, mas quem sabe quantos cristãos que estão com medo de morrer? Quantos cristãos talvez estão com medo de morrer? Mas eu não sei bem se é assim. Será que eu vou mesmo? Ou será que eu não vou? Estou com medo. Mas Paulo disse, o morrer para mim é lucro. Ele achava que para ele era muito melhor morrer. E nós deveríamos sermos a mesma. Morrer para mim é lucro. Eu vou estar com Cristo e acabou. Acabou o sofrimento, acabou as pestes. Jesus disse que nos últimos dias haveria terremoto, fome, peste, doenças em vários lugares. Esses dias estão chegando. Também ele disse que daria dons aos homens, para que os homens pudessem se levantar contra essas coisas e permanecer firme, não fugindo, não desistindo. E daí ele diz, ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Não tem um só, né? Acima de todos os céus, para encher todas as coisas, para deixar tudo pronto, a deixar tudo cheio, para deixar tudo feito. Ele diz, subiu acima de todos os céus, porque pela Bíblia nós sabemos que tem até o terceiro céu. Não quero entrar muito nessa parte, mas ele diz aqui que ele subiu até acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele também disse que um dia ele vai descer do mesmo jeito para buscar aqueles homens da fé, aqueles homens que não fogem, aqueles homens que quando talvez o vírus está batendo as portas, ele está ali orando, está ali buscando, está ali batalhando. Ele vem buscar. Esse mesmo que subiu é o que vai vir. Ele prometeu e ele vai cumprir. Ele mesmo concedeu daí ele diz, concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para os pastores e mestres, com em vista aperfeiçoamento dos santos. Daí ele diz, ele escolheu um para um serviço, ele escolheu outro para outro serviço, ele escolheu outros para fazer outras coisas, vamos dizer, uns ele escolheu para pastores e mestres, e outros ele escolheu para, às vezes, estar ali sentado na igreja orando. Outro ele escolheu para estar trabalhando ali com as crianças, mas o que? Ele recebeu do mesmo Espírito. O mesmo Espírito que o mestre, pastores têm, aquele que está ensinando a criança também tem. Ele age por todos e no meio de todos, ele age com o mesmo Espírito. Ele não privilegiou ninguém, mas ele concede sim àquele que o busca. E aquele que se entrega, aquele que faz a sua vontade, então alcança. E nós estamos, nos nossos dias, mendigando. Eu não converso muito com Noel, mas eu sei que o Noel foi evangélico na sua adolescência e assim por diante. Mas eu creio que se ele viesse falar, ele ia dizer que ele via muito mais coisa no meio da igreja naquele tempo do que no nosso tempo de hoje. Nós víamos muitas pessoas, quase, vamos dizer, para dizer pouco, 80%, uns tinham dons, outros eram batizados com o Espírito Santo e assim por diante, pessoas batizadas com o Espírito Santo antes de descerem as águas e assim por diante, e tudo isso está acabando. Tudo isso está acabando. Por que está acabando? Porque nós cruzamos os braços e dissemos, está bom assim. Eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, tenho minha cama para dormir,
eu tenho minha família, está bom assim, está bom assim. Irmão, eu quero dizer que às vezes não está bom assim. Eu quero dizer que às vezes não está bom assim. Porque se Cristo vier, será que Ele me leva? Se Cristo vier buscar hoje à noite a sua igreja, o seu povo, será que Ele me leva? Ou será que eu vou ficar com medo, como os que estão com medo da morte? Porque não estão preparados para ela. Ele concedeu dons aos homens e preparou e preencheu todas as coisas. E nos preparou para que nós fôssemos filhos seus e andássemos conforme essas coisas. Até que todos cheguemos à unidade. Até que todos cheguemos à unidade que sermos um igual ao outro. Não sermos um diferente do outro. Quando nós chegamos à unidade, que Deus é um só, e nós somos seus filhos e somos iguais, caminhamos nos mesmos passos, nós chegamos a ser a unidade. Não tem mais barreira em nossa presença, porque agora estamos assim. Com tudo isso, ele diz, ele fez por aperfeiçoamento do santo, para que o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo, que é Cristo. De Cristo, até que todos chegamos à unidade de fé e de pleno conhecimento do Filho de Deus. Será que nós temos esse pleno conhecimento do Filho de Deus? Ou será que ainda nós estamos tateando a respeito dessas coisas? Será que ainda nós estamos procurando ver se de fato essas coisas são assim? Será que ainda nós estamos com dúvida em nossos corações que essas coisas são assim? Enquanto nós estivermos nessa luta e nessas coisas, então nós não alcançamos as coisas que pedimos. Chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Que tenhamos, e que Deus, o Filho de Deus, e a perfeita varonilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Como é bom quando nós pensamos, ou quando nós alcançamos essas coisas, que nós possamos chegar até a plenitude de Cristo. Eu, quando vejo na palavra de Deus, Cristo conviccionando um povo, e Ele dizendo a esse povo que tudo o que Ele tinha feito haveria de acontecer no meio do povo de Deus. Todas as coisas que Ele conquistou, elas deviam permanecer no meio do povo de Deus. E eu vejo o povo de Deus mendigar. Eu fico triste, porque a vontade de Deus é que nós chegamos a essa estatura, nós chegamos a esse conhecimento perfeito, e nós podemos alcançar essas coisas que a palavra de Deus prometeu. Mas como disse, às vezes custa caro, às vezes precisa jejum, às vezes precisa oração, às vezes precisa abandono, às vezes até de certas coisas da nossa boca, porque nós falamos muito, nós fazemos contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos ser prontos para ouvir e tarde para falar. Nós somos prontos para falar, mas dificilmente nós ouvimos. Como eu vejo essas coisas ser difíceis no meio do próprio povo de Deus. Muitas vezes nós aconselhamos algumas pessoas porque vemos que lá dentro, lá para diante ela pode professar. Parece que daí que ela leva por bira a querer seguir naquele caminho. E não dá ouvido. Ela gosta de falar muito, mas ouvir muito pouco. Ouvir muito pouco. Por isso Deus levantou pessoas para trabalhar no seu ministério, para lutar pela sua obra, pelo seu ministério e aconselhar as pessoas para que eles possam alcançar uma estatura e a plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como um menino, agitados de um lado para outro. Para que não mais sejamos, ele disse, como um menino, agitado de um lado para o outro. Apertou ele aqui, ele pula para lá. Apertou ele lá, ele pula para cá. E nós vemos isso
todas as vezes. Porque ele não se molda conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus apertou ele aqui, ele pula para lá. Apertou ele lá, ele pula para outro. E assim por diante, mas não se molda com a palavra de Deus. Nós precisamos se deixar moldar a palavra de Deus. Quando nós tomamos a plenitude, somos a palavra de Deus, e trabalhamos numa unidade, numa só fé, num só Deus, num só Espírito, então nós entendemos essas coisas. Senão, então, nós continuamos sermos como criança, agitado e pulando de um lado para outro. Mas quando nós se deixamos moldar por essas coisas, se deixamos a ser aperfeiçoados por essas coisas, quando nós temos conosco essas coisas, a nossa vida muda. Ela não foge mais, ela enfrenta. Nós não fugimos mais, nós enfrentamos. Quando vem a luta, o problema, quando vem a dificuldade, nós enfrentamos. Porque temos essas coisas conosco. E não adianta fugir para lugar nenhum. Aí ele continua falando. Ambos como um menino, agitados de um lado para o outro, e levado ao redor por todo o vento de doutrina. Um falou uma coisa lá, ele corre. Outro falou outra coisa lá, ele corre. Ele não quer saber se aquilo que ele falou é da palavra de Deus, não. Porque ele não tem firmeza em si mesmo. Um falou lá, corre lá. Lá tem um profeta que está fazendo isso, fazendo aquilo, ele sai daqui de tudo lá. Vai lá, ele volta no mesmo jeito que voltou, porque se ele foi vazio, ele voltou vazio. Se ele não procurou aquilo, ele não vai achar nem lá. É assim que acontece muitas vezes com as nossas vidas. Sejamos como um menino por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Quantos nós estamos vendo cair nessas armadilhas? Porque concordam com tudo. Você não precisa mais de nada. Você pode fazer tudo o que você quiser, eles concordam com tudo. Induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Mas seguindo a verdade com amor, cresçamos. Essa é a vontade de Deus para comigo e com cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Seguindo a verdade, Paulo diz, cresçamos. Cresçamos com Cristo, nosso autor e salvador da nossa alma. Cresçamos com Ele. Vamos crescer com Cristo. Não se deixamos induzir por erros que nós estamos ouvindo. Vamos crescer com Cristo. Quando nós, por isso, em nossas vidas, e termos um desejo, crescer com Cristo, nós vamos crescer, porque Ele almeja ver o teu crescimento. Ele quer ver você crescer com Ele. Irmãos, eu creio que a minha partida não está mais longe. Já vivi um bocado de anos. E como almejo ver irmãos crescendo com Cristo até o dia de hoje. Como almejo ver uma igreja crescendo nos dons de Cristo e crescendo com Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que nós levamos a sério as coisas que ouvimos. Sejamos tardios para falar, mas prontos para ouvir. Prontos para ouvir as verdades de Deus e possamos crescer com Ele, para que possamos estar prontos. Se Ele vier hoje, ou vier amanhã, ou se vier o fim do mês, estamos prontos. Estamos prontos. Ele veio porque achou alguém que estava pronto. E Ele vai levar para estar com Ele para sempre na glória. Por isso Paulo disse, o morrer para mim é lucro. O morrer para mim não é o fim. Eu esteve no velório, em um velório esses dias, eu disse, o morrer não é o fim. O morrer é um começo de uma vida eterna. Enquanto nós não morremos, nós não começamos uma vida eterna com Cristo. Morrer para Paulo era lucro e deve ser para cada um de nós. Não devemos se assustar por isso. Jesus disse que essas coisas viriam. Daí ele diz, mas seguindo a verdade e o amor, cresçamos.
em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo naquele que cabeça, que é Cristo. De quem todos, daí ele diz, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando nós estamos assim, então nós estamos todos bem ajustados e possamos ter um próprio crescimento, o seu próprio aumento, ele diz, para a edificação de si mesmo em amor. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos de fato sempre crescer no Senhor. E para nós crescer no Senhor, nós primeiro de tudo, nós temos que começar a crescer no amor. Enquanto nós não amarmos de verdade, nós não crescemos. Enquanto nós só olhamos defeito de um e de outro, nós não cresçamos. Porque só olha os defeitos. O que ele representa, o que ele é, não serve para mim. Mas os defeitos, eu consigo pegar tudo. Cresçamos com Cristo. Procuramos ter uma estrutura de cristão. Procuramos ter uma vida que quem olha para nós e possa dizer de fato que ele tem uma vida diferente. Aquele é um cristão. Isso é o que Deus está pedindo para mim e para cada um de vocês. Eu não, como disse, não sabia o que pregar. Não sabia que ia pregar nessa noite. Tinha lido esse texto e parei nele. E se eu tenho falado alguma coisa aqui nesta noite, é porque Cristo botou na minha boca para que eu falasse. É assim que Ele possa nos abençoar, para que nós se tornamos um, como somos muito aqui, mas que temos um só Deus, um só Espírito, um só Salvador, e nós devemos sermos um com os outros. Que eu considere o cada irmão aqui maior do que eu. E assim nós crescemos com Cristo. E se nós não fizermos assim, nós estamos sempre mendigando e somos sempre crianças. Que Deus possa nos abençoar ricamente em nome de Jesus. Amém.